Olá, o meu nome é Gustavo e como este vídeo dá muito mais trabalho por ter tantas explicações, então eu pensei em apenas colocar no Patreon. Mas como é um vídeo de interesse geral e certamente vai ajudar muitos, então excepcionalmente vou publicar aqui completamente livre de acesso. E se te for útil e caso consigas realmente encontrar valor neste vídeo, então eu não vou-te pedir para subscrever ao Patreon, apenas um gosto no vídeo a demonstrar o teu apoio é mais que suficiente. E também subscrever caso ainda não estejas. Mas bem, vamos começar com o básico e vamos subindo até chegar a parâmetros mais complexos. Assim também aprendes o tipo de estudo que faço antes de qualquer vídeo. No entanto, é sempre uma mais-valia acompanhar as minhas séries porque eu vejo muitas ações e ETFs. E é sempre umas boas horas ou até dias que te poupa, porque eu faço disto de vida a full time e é normal que tenha mais tempo que tu para me dedicar a novos investimentos ou possíveis oportunidades. Ainda assim, saliento que nada disto é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. Apenas partilho os meus estudos e investimentos para te auxiliar na tomada de decisão, mas é sempre tu que deves fazer os teus próprios estudos, porque só tu conheces os teus objetivos e perfil de investidor. Agora vamos dar início com as ações, porque depois nos ETFs é mais fácil explicar a minha escolha, pois, como sabemos, os ETFs que escolho são compostos por diferentes ações. Mais tarde eu vou explicar a análise fundamental, mas primeiro, na análise técnica, temos vários indicadores que são criados a partir de fórmulas matemáticas, utilizando dados no passado e no presente conforme o preço atualiza. Aqui é onde predomina o ramo da estatística. A análise técnica, para mim, é das mais importantes porque dá-nos os acontecimentos em tempo real com base no seu movimento. Por exemplo, se houver grandes compras ou vendas por parte de certas entidades, ou insiders, ou mesmo um relato dos ganhos positivo ou negativo, isto é logo refletido no preço da ação ainda antes de eu ter tempo para ver se foi superior ou inferior às expectativas dos analistas. Para além que os mercados são cíclicos, conseguimos várias vezes encontrar padrões e movimentos que aconteceram no passado que se voltaram a repetir no futuro. Para dar um exemplo disto, vou aqui à Frame24, que no gráfico da Disney, basta vir aqui para escrever o ticker disso para aparecer e colocar um time frame diário para ter uma visão mais ampla do gráfico. Depois podemos utilizar os níveis de suporte e resistência básicos para nos dar uma maior noção de algo que pode ter uma maior probabilidade de voltar a acontecer no futuro. Basta vir aqui na linha horizontal, que está exatamente aqui, e traçar um nível de suporte onde existe o maior número de mínimos relativos, no caso, no nível de suporte para o respectivo período de tempo, que neste caso é aproximadamente estes valores. Neste caso foi aqui porque o preço tocou várias vezes neste nível e ganhou suporte, e também nunca foi abaixo deste preço neste intervalo de tempo. Logo, quando voltar a tocar neste nível, pode realmente ganhar suporte, mas eu pelo menos só abro uma posição depois de ter a validação e confirmação que realmente está a ganhar esse suporte. Verifique isto a partir do price action, se realmente está a ter um pequeno pump a partir daqueles valores e a partir dos indicadores de análise técnica. Os indicadores que utilizo para tal efeito são as médias móveis, que podemos encontrar nestes 3 pontos no canto superior direito, depois aplicar indicadores, adicionar um indicador e agora clicar aqui e procurar por SMA, que neste caso é média móvel simples. O SMA soma os preços durante um determinado tempo, dividindo-os pelo número de dados para obter uma linha de tendência, ou seja, é apenas uma média aritmética. Depois eu coloco duas destas, uma mais clara com o período de 13 e outra mais escura, por isso eu mudo aqui e ponho algo mais escuro, com o período de 31. Estes são os inputs que funcionam melhor para mim com base na minha experiência. No entanto, também saliente que aqui na Frame24 não permitem colocar dois indicadores que sejam iguais. Depois, quando estes se cruzam, tal como podes ver aqui, em que a clara está por cima, obtenho a validação que procurava após o suporte no respectivo nível. De seguida, adiciono o indicador EMA, que é a média móvel exponencial e que dá mais peso aos dias mais recentes que o preço está a ser negociado. Novamente adiciono dois, o primeiro mais claro com o período de 81 e outro mais escuro com o período de 203. Este utilizo para me dar uma validação, mas para médio prazo, porque o anterior era mais para curto prazo. Se for um cruzamento em que a linha clara está por cima, então foi uma validação de subida. Se for a linha escura por cima, então foi de queda. Outros indicadores que já utilizei que me foram úteis são o MACD, que analisa a diferença da amplitude de duas médias exponenciais de períodos diferentes. O Average True Range, conhecido por ATR, mede literalmente a volatilidade de um ativo a partir das variações de preço ao longo do dia. O Bollinger Bands, que também tem em consideração a volatilidade, pode ser encontrado por B-Bands e ajuda a identificar pontos de inflexão e mudanças de tendência, especialmente quando a volatilidade aumenta. Por fim, o RSI, ou índice de força relativa, mede a força de quem está a comprar e a vender num determinado período a partir de variações do preço. Aqui no RSI eu coloco um período de 14, mas no meu caso eu utilizo um indicador especial chamado Super RSI, que foi customizado. Este indicador pode ser encontrado no TradingView com este nome, vou só fazer um zoom para tu veres melhor, e basicamente dá-me aqui sinais a verde de compra quando supostamente está demasiado vendido e sinais de venda quando supostamente está demasiado comprado. Depois eu utilizo uma combinação de SMA, EMA, que já mostrei anteriormente,
anteriormente, e SMMA. O SMMA ainda não expliquei e vai ser o último indicador que vou explicar neste vídeo, porque o FMO System, que é este indicador aqui, é uma combinação de 10 indicadores e acho que vou demorar demasiado tempo a explicar. Mas pronto, eu vou explicar o SMMA, que é esta linha azul que podes ver aqui, que é a média móvel suavizada, com input de 600, que permite reduzir ainda mais o ruído dos traders e tem em conta os preços num longo período de tempo. Ou seja, permite remover as flutuações de forma a destacar a tendência do gráfico. Logo, eu utilizo não só para ver a tendência da ação a longo prazo, mas também para saber se é uma ação estável. Pois se o preço estiver continuamente acima da linha do SMMA, tal como podemos ver aqui, mostra uma contínua tendência positiva, que é algo que eu aprecio muito numa ação, especialmente quando invisto para longo prazo. Mas lembras-te quando disse que os mercados são cíclicos e que conseguimos várias vezes encontrar padrões e movimentos que aconteceram no passado que se voltam a repetir no futuro? Então nós podemos utilizar este indicador também como nível de suporte nessas ações mais estáveis. Por exemplo, este gráfico da Apple num time frame diário. Foram poucas as vezes que tocou no SMA, eu vou fazer aqui um zoom só para tu veres melhor, mas sempre que tocou ganhou suporte e se algum dia voltar a tocar, muito provavelmente vou comprar esse preço. É claro que ainda falta a parte de análise fundamental, da parte macroeconómica e entender o porquê da queda ao ponto de tocar no SMMA, mas caso não haja nada muito grave, então poderá ser uma grande oportunidade. Já que estou a falar em oportunidades, também partilho contigo que a Frame24 estendeu a sua campanha até 31 de outubro de 2024, do qual é possível ganhar até 20 ações, dependendo do montante que depositamos. E a melhor parte é que a promoção é válida para clientes registados entre 1 de junho até 31 de outubro. Por isso também estenderam isto. Estou apenas a partilhar isto contigo porque pode ser útil. Assim sendo, passamos agora à parte dos eventos, ou seja, são datas importantes que podem ser impactantes no portfólio. Felizmente, a Frame24 já tem disponível o calendário do investidor e assim consigo ver os eventos relevantes com base nas ações que detenho, especialmente no meu portfólio de dividendos que dá muito jeito. Basta vir aqui a perfil, depois cá em cima temos calendário económico e agora portfólio e listas. Depois aqui no lado direito consigo ver o ex-dividend date, quando empresas do meu portfólio vão publicar o relato dos ganhos e também inclui feriados em que o mercado está fechado, tipo segunda a 2 de setembro já sabes que o mercado não abre. Depois tens o calendário económico com alguns dos eventos mensais mais importantes na América, como aqui o CPI, para saber o estado da inflação a 11 de setembro e o estado do desemprego no dia 6, por exemplo. É importante saber os dados da inflação porque irá afetar a probabilidade da Fed baixar a taxa de juros na próxima reunião, tal como podes ver aqui. E sim, a taxa de juros é muito importante e afeta o mercado, especialmente os REITs, que são ações de empresas cotadas em bolsa que investem num conjunto de ativos imobiliários. A sua cotação reflete o valor do seu património imobiliário e também a capacidade de gerar cash flow líquido, tendo em conta os custos da empresa. Logo, se geralmente um dos maiores custos destas empresas são os juros dos empréstimos bancários, é normal que a taxa de juros impacte extremamente. Depois tens todos estes indicadores económicos que poderão te ajudar na decisão, tais como a inversão da yield curve, que nos indica o risco de haver uma recessão nos Estados Unidos. Também o price to earnings ratio médio do S&P 500 nos últimos 10 anos, para saber se o mercado no geral está sobrevalorizado. O indicador de Buffett, que mede se o mercado dos Estados Unidos está sobrevalorizado com base no rácio entre a capitalização do mercado total e o produto doméstico bruto do país. Também temos este indicador que utiliza como referência as taxas de juros para identificar se o mercado está ou não sobrevalorizado. Este também com base na reversão da média utilizando o desvio padrão. E também podemos ver o medo ou a ganância do mercado neste momento com base neste indicador. Eu acho tudo isto muito útil e acredito que também deves utilizar estas ferramentas. Para além que se quase tudo indica que o mercado está sobrevalorizado, mais razões tenho de procurar aquelas empresas que acredito estarem subvalorizadas. Quase como uma caça ao tesouro e por isso nunca me fartar do meu trabalho. Assim sendo, passamos agora à parte mais longa porque tem várias explicações, mas crucialmente fundamental no meu estudo, que é a análise fundamental. E aqui tem que começar por baixo e ir subindo. As empresas cotadas em bolsa são obrigadas a publicar as demonstrações financeiras para sabermos o estado atual da empresa. Existem 5 demonstrações financeiras, que é a demonstração da posição financeira, também conhecida por balanço, demonstração de resultados, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das alterações do capital próprio e as notas. Mas existem 2 para mim que são especialmente importantes, isto também para não aprofundarmos todas, que é a demonstração de resultados e o balanço. Tudo o que vou explicar na análise fundamental se baseia principalmente nestas 2 demonstrações. Primeiro, a demonstração de resultados mostra-nos as rubricas a começar pelos rendimentos ou faturação que a empresa teve, mas a partir daqui temos que deduzir todos os custos que a empresa vai tendo para conseguir gerar aqueles rendimentos. Aqui está só uma simplificação, está bem? Por isso já sabemos que rendimentos é diferente de lucro. Assim sendo, começamos pelos rendimentos e subtraímos o custo dos rendimentos. Podemos estar a falar do custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados, que nos dá então depois o resultado bruto. Depois deduzimos os gastos com o pessoal,
distribuição, administrativos, de investigação e desenvolvimento e outros gastos operacionais e obtemos o EBITDA. Depois deduzimos as depreciações e amortizações e obtemos o EBIT, que é o resultado operacional da empresa. Após isto, deduzimos as despesas de financiamento, tal como os juros, e somamos os rendimentos de investimentos financeiros caso a empresa tenha feito, fora outros detalhes como perdas de imparidade ou ganhos cambiais, etc. E obtemos o EBT, que é o resultado antes de imposto. Depois deduzimos o imposto que deve ser pago e entregue ao Estado e obtemos finalmente o lucro líquido da empresa, que aqui apresenta como resultado líquido do período. É este resultado líquido que queres prestar atenção, pois os rendimentos podem estar a subir, mas o lucro líquido pode estar a diminuir. Agora, sobre o balanço, dá-nos o valor patrimonial da empresa numa determinada data. E aqui deves ter dois conceitos muito importantes na cabeça, que são os ativos e os passivos. Os ativos são tudo aquilo que acrescenta valor e que pode se transformar em dinheiro, como dinheiro em caixa, equipamentos, matéria-prima, imóveis, etc. Já os passivos são as despesas, ou seja, as obrigações que a empresa deve cumprir, como contas a pagar e dívidas. No balanço existem os ativos, os passivos e capitais próprios. A equação fundamental da contabilidade deve estar fixada na tua cabeça, que é ativos igual a passivos mais capitais próprios. Os capitais próprios representam património líquido da empresa. Logo, quanto maior forem os capitais próprios e menor os passivos, melhor, mas cada caso é um caso. Agora, no balanço podes encontrar muitas rubricas separadas pelos ativos, passivos e também capitais próprios, tal como podes ver aqui. Mas agora vou dar um exemplo de um balanço em inglês, porque também eu vejo quase sempre de empresas americanas. Podes ver que dentro dos ativos existem os ativos correntes e não correntes que marquei a azul. Os ativos correntes são todos os ativos que são potencialmente vendidos ou consumidos no ciclo operacional da empresa ou até 12 meses, tal como caixa equivalentes, inventários, contas a receber, etc. Enquanto os ativos não correntes a um prazo superior a 12 meses e normalmente não podem ser convertidos rapidamente em dinheiro, tal como ativos tangíveis como equipamentos, ativos fixos tangíveis como imóveis e ativos intangíveis como estudos de pesquisa, marcas e patentes. Também inclui investimentos a longo prazo e por aí fora. Os passivos também estão divididos em passivos correntes e não correntes, que foram aqui marcados a azul. O raciocínio é o mesmo, mas são os deveres e obrigações que a empresa deve cumprir, tal como contas a pagar, juros a pagar, provisões e por aí fora. Mas todas estas podem inserir no corrente ou no não corrente, dependendo se o prazo é inferior ou superior a 12 meses. Nos capitais próprios temos as reservas que as empresas são obrigadas a constituir e também as opcionais, os resultados retidos, o capital, as ações ou cotas próprias e dos acionistas, ajustamentos, etc. Pronto, agora subindo a dificuldade de básico para médio, o objetivo é pegar nestas rubricas, tanto no balanço como na demonstração de resultados, e começar a criar rácios que podemos utilizar como indicadores financeiros e económicos, de forma a saber o nível de endividamento, de liquidez, solvabilidade, autonomia financeira, rentabilidade das vendas e também a partir dos capitais próprios, fora muitos outros que existem. Agora, o que eu faço é utilizar o Seeking Alpha no plano premium para mudar alguns destes rácios, como é o caso do Price to Earnings Ratio, que compara o preço atual das ações de uma empresa com os seus lucros por ação, ou Earnings per Share. Isto é útil porque ajuda a perceber se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada no mercado, apesar de growth stocks normalmente terem este rácio muito elevado e não quer dizer que não seja uma boa oportunidade, por isso cada caso é um caso. No entanto, não existe um valor fixo para o qual se diga que acima deste valor é subvalorizado ou abaixo deste valor é subvalorizado. Isso não existe em nenhum rácio, porque depende sempre do setor e da empresa que se insere na respectiva indústria. É por isso que se compara com outras empresas. Neste caso, utilizo o Seeking Alpha para comparar com a mediana do setor para entender se está elevado ou baixo e depois até nos dá uma classificação para ter uma ideia melhor. Eu vejo todos estes rácios. O PEG, o Enterprise Value to Sales, o Enterprise Value to EBITDA e EBIT e por aí fora. Depois passa às métricas relativas ao crescimento da empresa, ou seja, a que ritmo a empresa está a aumentar os seus rendimentos, EBIT, Earnings per Share, o cash flow operacional, o Return on Equity, que é outro rácio importante para medir a rentabilidade dos capitais próprios. Depois, o quão lucrativa é a empresa a partir da margem do resultado bruto, do EBIT e EBITDA, do resultado líquido, dos valores do Return on Assets, do Return on Equity e Capital, para além que também temos o rácio do Assets Turnover e até o lucro líquido por cada trabalhador, apesar de não achar este muito relevante. Lembro que é tudo comparativamente à mediana do setor para ter uma melhor noção se a empresa está ou não bem encaminhada. Há ainda muitos mais rácios que procuro e também mais métricas ainda dentro do Seeking Alpha, mas duas que vou agora destacar é o Interest Coverage, que podemos encontrar em dividendos e depois vir a Dividend Safety. E aqui podemos utilizar como referência a mediana do setor, mas eu prefiro utilizar esta tabela como padrão. E claro, o rácio do Total Debt to Equity, utilizando a mediana do setor como referência, mas em certos casos pode justificar ter um endividamento elevado
elevado devido à alavancagem que a empresa decidiu recorrer para aumentar os resultados, como é aqui o caso da Apple. Para além do Seeking Alpha, também utilizo o plano premium do Grupo Fox para me dar uma classificação da saúde financeira, o quão lucrativa é a empresa, o crescimento, o valor da mesma, com base em vários rácios, a comparar com a média da indústria historicamente, tal como podes ver aqui por baixo de cada classificação. Por isso, tal como disse, haver uma comparação é muito importante para termos uma melhor noção do seu desempenho. Pronto, agora que já passamos pela dificuldade média, que são os rácios e indicadores financeiros, estás pronto para passar à dificuldade mais avançada? Então, agora vamos combinar muitas rubricas que estão nas demonstrações financeiras, vamos utilizar vários rácios, vamos comparar com os anos anteriores para saber a evolução, vamos também calcular o Cost of Equity, que é muito importante, e para encontrar o beta eu utilizo empresas comparáveis, com base no seu leverage beta, valor de mercado e debt to equity. Calcular também o Cost of Debt tendo em conta a taxa de imposto e com base nos juros a pagar e o valor de mercado da dívida, e por fim estruturar o target do capital para então finalmente poder calcular o WACC, que é o custo que a empresa deve arcar para captar recursos financeiros de acionistas e financiadores. Após tudo isto, fazemos mais contas para obter o Free Cash Flow, dado pelo Cash Flow operacional, menos a variação do Working Capital, menos o CAPEX, e o Cash Flow operacional só por si é dado pelo NOPLAT, mais depreciações. Após isto, é determinado o Discounted Cash Flow, porque devemos ter em conta o valor temporal do dinheiro, e calcular o valor presente do Terminal Value com base na perpetuidade da taxa de crescimento. Após tudo isto, fazemos mais umas continhas até chegar ao Equity Value, que dividimos pelo número total de ações em circulação para chegar ao possível valor justo da empresa, que pode estar acima ou abaixo do valor atual da ação. Se o valor justo estiver acima do preço, então a ação pode estar subvalorizada, que até é algo positivo quando queremos comprar. Se o valor justo estiver abaixo, então pode estar sobrevalorizada, que é algo negativo quando queremos comprar, mas é algo positivo quando queremos vender. Agora, esta explicação toda foi apenas para utilizar um modelo de avaliação chamado Discounted Cash Flow ou DCF, e este pode ter muitas variações conforme o que pretendemos dar mais importância nas rubricas ou rácios. Logo, a forma de cálculo pode variar um pouco, especialmente até chegar ao Free Cash Flow. No entanto, eu quero que tu tenhas noção que existem muitos modelos de avaliação, tais como Multiples, que pode ter como base o Enterprise Value to Revenue, to EBITDA, to EBIT, Price to Sales, Price to Earnings, Price to Book, Price to FFO, caso seja para REITs e muitos mais. Depois também o modelo Economic Value Added para estabelecer um valor real para o lucro económico da empresa. Depois também o Dividend Model ou DDM, com base no pressuposto que o Fair Value é igual aos somatórios dos dividendos futuros esperados, sendo estes atualizados. E ainda há mais uns quantos, mas se eu tivesse que explicar detalhadamente cada um, então nunca mais sairíamos daqui. Por isso, eu utilizo ferramentas para fazerem estes cálculos por mim, em vez de estar manualmente a inserir tudo, mas apenas para me auxiliar nos meus estudos. Entre os quais destaco o Finbox, que é gratuito e tem vários modelos de avaliação, o Simple Wall Street, apesar de achar que eles exageram muitas vezes, o Stock Rover, o Alpha Spread, só para ter uma noção do pior cenário segundo eles, e também aqui o Market Beat com base na classificação de analistas. Para além disto tudo, também tenho a ajuda de um colega que me auxilia a estudar as empresas de forma privada e utiliza muitas fontes que ficam a seu critério, tendo ainda em consideração os valores proporcionados por analistas de entidades financeiras famosas como Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo, etc. Eu ainda vou mais longe e estudo estatisticamente os earnings de cada empresa que tenciono adquirir para tentar calcular a probabilidade de superar as expectativas e o respectivo impacto aproximadamente. Mas bem, eu sei que nos vídeos é tudo muito rápido e resumido, mas dá-me sempre algum trabalho, e é por isso que também agradeço pelo teu apoio a cada vídeo e tento responder a todos os comentários. Pronto, isto é tudo o que eu queria explicar sobre ações, por isso agora consegues entender que os modelos de avaliação são muito mais complexos do que imaginamos. Agora, sobre os ETFs, se são compostos por ações, então bastava avaliar cada ação que está no ETF, mas claro que ninguém tem essa paciência, nem eu, e o tempo é dinheiro. No entanto, as ações têm diferentes pesos no respectivo ETF. Por exemplo, no ETF que replica o índice do S&P 500, as primeiras 7 empresas fazem logo 30% do ETF. Por isso, na minha opinião, vale a pena perder tempo com as que têm maior peso. É por isso que queria começar pelas ações, porque assim já te dá uma boa base. No entanto, nos ETFs já tenho em consideração se são acumulativos, qual é a TER, que é as despesas totais do fundo, a rentabilidade que teve no passado, apesar do desempenho passado não garantir resultados futuros, para mim é uma estatística importante. E depois utilizo um benchmark, coloco as zonas, faço cálculos e também tento encontrar o melhor ETF para a respectiva zona que nos encontramos. Mas isto também depende dos objetivos de cada investidor. Eu, por exemplo, tenho uma metodologia completamente diferente nos ETFs para filhos. Eu consigo aprofundar mais sobre os ETFs, mas o melhor é mesmo ver a minha série de Formar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Esta pode-se encontrar facilmente no canal. Os episódios mais importantes, na minha opinião, é o primeiro, o sétimo, o 10º e os últimos que saem mensalmente. No Patreon também tenho uma série de ETFs para filhos, de REITs e de mercados emergentes que pode ser do teu interesse. E é apenas 1,5€ mais IVA neste momento. Eu realmente espero que tenhas encontrado algum valor neste vídeo. Se sim, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.